FutureCom 2017. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Hoje o Canaltech está na FutureCom e eu estou com o Fúvio Xavier, que é cofundador da Smart Chains, que é uma startup de blockchain voltada para o setor privado. Tudo bem, Fúvio? Tudo bem, Stephanie. Tudo jóia. Obrigado pelo convite, Canaltech. Muito obrigada a você por tirar todas as nossas dúvidas. A gente já bateu o maior papo antes, né? Verdade. Vamos tentar retomar tudo que a gente falou. Eu acho que a gente pode começar com aquela linha que a gente estava conversando mesmo, de você contar um pouco como que você aborda as empresas, ou elas têm te procurado, você comentou, né? Mas o que você consegue mostrar para elas as aplicações de blockchain para melhorar o negócio, enfim, evitar todas essas fraudes? Tá bom. Blockchain é uma tecnologia de confiança, mas é uma tecnologia muito nova. Hoje, quando a gente pega processos que estão dentro das empresas, a maioria deles passam por diversos intermediários, pessoas. Muitas das coisas são feitas na mão, a gente se assusta até em saber o quanto dos nossos processos acabam passando por mãos e de forma manual são transacionados na nossa cadeia. E aí o que acontece? Qual é o grande desafio que as empresas têm? De melhorar esses processos e transformá-los em coisas mais confiáveis, mais transparentes. Nós, como consumidores, cobramos agora mais transparência dessas relações, cobramos mais transparências do processo, facilidade do processo, sem ter que passar por muitos intermediários. A gente não gosta muito de ficar ligando para uma pessoa, eu provo que sou eu, depois eu ligo para um segundo, que vai me mandar mais 2, 3 dias para eu fazer. As nossas burocracias são complexas. Elas são complexas porque nós temos falhas de caráter, pequenas delas, no nosso dia a dia, tá certo? E acabam que transformam algumas coisas em burocracias pesadas para evitar esse tipo de fraude. O que tem acontecido com o blockchain, de ser uma tecnologia de confiança, ao qual vai normalizar um determinado processo e criar uma cadeia auditável, transparente e de confiança entre as partes dessa transação, que pode ser uma transação de troca de moeda, como é o Bitcoin, através de uma plataforma de blockchain, ou outras implementações que já estão surgindo no mundo, como rastreamento de alimentos, rastreamento da cadeia de supply chain, identificação, IDs únicos e cadeias de ID único entre bancos, por exemplo, para que a gente possa saber quais são as pessoas que estão transacionando ali dentro. Então a preocupação das empresas hoje, quando a gente vai nas empresas ou quando elas nos chamam, o blockchain em si, como tecnologia, a gente consegue comprovar com aquelas palavrinhas, né? Auditável, imutável, transparente, não dependo de um sistema centralizado e sim descentralizado. Mas a nossa abordagem está sempre no cerne do processo. Onde é que tem uma falha neste processo? Onde é que a gente pode melhorar este processo de negócio dentro da sua cadeia? Então, problemas que as empresas têm trazido para a gente que são um barato. Reciclagem de pneu. A empresa perde pneu no meio do caminho do transporte até chegar no reciclador. Ele não sabe exatamente como é que ocorre esse processo de perda. Trocas de nota fiscal em cadeias de valor de supply chain, né, em logística, que você pega um transportador que te dá uma nota, que te dá um segundo, que esqueceu a carga, que parou para fazer um processo. Então a cadeia acaba ficando muito complexa, cara. Muitas das vezes o processo de papelada é muito maior até do que a própria transação em si, né, o custo de transporte, de logística. Então as empresas têm procurado o blockchain para resolver pequenos problemas dessa cadeia e como integrar essa cadeia da porta para fora. Hoje é muito caro você pegar um sistema ou bancos de dados centralizados, né, e colocar esses bancos para falar com todo mundo através de serviços web services e mais do que isso. Vamos pegar lá o caso do pneu que eu falei aqui, né? Quando o pneu sai para reciclar, isso é descarte lá no meu sistema. Mas quando ele entra no reciclador, ele é matéria-prima. Como é que eu consigo falar para esses dois caras para conversarem e falar a mesma linguagem? Eles transacionam diferente, mas o pneu tem que ser entregue, ele tem que passar pelo transporte correto, ele tem que ser entregue no reciclador, que vai emitir um sistema de carbono que vai dar retorno para a empresa que fez, ou seja, a cadeia se fechou completa e eu consigo ver cada passo dessa cadeia com as comprovações dentro do blockchain, de forma simples, como um Bitcoin, ao qual eu transfiro um pedaço do meu dinheiro para a sua carteira. É como se eu pegasse R$20 da minha carteira, você checar que ela é válida e você aceitar a minha moeda. É uma transação simples. Ou transações complexas, ao qual eu dependo de nota fiscal, saber quem é o caminhão que vai pegar, saber se a temperatura da câmara fria se manteve estável
até chegar no consumidor, o consumidor conseguir ter maneiras de identificar da onde veio o seu produto e por onde ele passou nas condições corretas e coisas desse gênero. Então as empresas estão muito preocupadas em ajustar os processos e hoje a nossa função basicamente é entender se aquele problema ele é blockchain fit, que a gente chama, ou não. Tá. Nem tudo blockchain vai resolver. Tá Legal? Blockchain não resolve problemas da porta para dentro, blockchain resolve problemas da porta para fora. Mas quando essas pessoas vêm, você tinha comentado assim, a gente tem sido muito procurado e normalmente é uma pessoa ali dentro da empresa que sabe o que é blockchain. Como que é essa abordagem assim em relação ao convencimento, né? Porque eu imagino que às vezes vocês vão falar com pessoas de comercial, CEO, que talvez não esteja tão próximos da tecnologia, né? Como é que vocês têm essa abordagem? Como é que vocês trabalham para realmente mostrar os valores e os benefícios, né? Tá, a primeira parte, hoje o mercado ele ainda é um mercado que necessita muito de educação e informação. Normalmente a gente vai nessas empresas e tenta reunir o maior número de pessoas envolvidas com processos de negócio e colocar através de um workshop ou de algumas palestras que a gente pode fazer para dar uma oxigenada sobre o blockchain. Não como tecnologia em si. Nenhum gestor de negócio está muito preocupado se a AES 256-bit, a criptografia num consenso de State of Proof ou State of Work. Vocês entenderam? Nem eu. Pois é, então esse não é o ponto que a gente quer levar para dentro de casa. Depois eu vou discutir com a TI. Então a gente vai lá abrir para ele de que o blockchain é uma tecnologia que vai resolver esses processos de confiança, ao qual eu posso tentar automatizar ao máximo essa comunicação entre as partes, garantir que os processos entre elas sejam feitos da forma correta e entender onde é que estão essas falhas. Então a gente vai falar do blockchain aplicado ao negócio. Eu brinco com o pessoal que o blockchain é duro como tecnologia, mas a gente tem que fazer design thinking para chegar no problema. É verdade. Não é isso? Então a gente faz essa sessão com as pessoas e depois que a gente tem essa oxigenação e um pouco mais sobre a tecnologia do blockchain, pode ser público, pode ser permissionado, é dentro de casa, é para fora, quem eu vou impactar, qual é o processo, principalmente o que eu quero transacionar. Qual é a mercadoria, né? É um contrato, é um carro, é uma passagem de avião, é um procedimento de segurança que eu tenho que ter entre as partes para poder transacionar. Então a gente faz esse trabalho e aí depois a gente escolhe um caso de uso ou uma hipótese para ser testada e tem que ter o apoio da cadeia como um todo. Então vamos imaginar que eu tenho uma rede de franqueados e franqueador. Então normalmente a gente chama um franqueado junto com o franqueador para fazer o teste daquela cadeia e criar um que a gente chama de Minimum Value Product para poder testar essa hipótese, tá certo? A tecnologia ou a plataforma que a gente vai colocar aqui embaixo vai ser um tecnicismo. Se a gente vai para Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, Corda, Quorum, eu posso ficar aqui falando plataformas e seus usos, mas essa definição vai cair dentro da empresa ou dentro da instituição como cairia qualquer decisão de TI. Escolhas de tecnicismos, implementações de segurança, integrações com sistemas legados que existem. Mas a abordagem principal está na linha de negócio e aonde que eu consigo criar mais processos de confiança dentro da cadeia. Anteriormente você também estava me explicando que eu tive aquela dúvida sobre qual pedaço da informação que a gente vai colocar dentro do blockchain e você deu um monte de exemplos legais, né? Eu acho que você podia compartilhar aqui. Posso. Uma rede de blockchain ela só existe para transacionar um determinado ativo que nós fazemos. São as nossas transações no dia a dia, qualquer relação de negócio que tenhamos entre pessoas ou empresas. Então, no caso do Bitcoin, o que eu preciso? A sua carteira de Bitcoin e a quantidade de dinheirinho que tem lá dentro, assim como é na minha, ok? No meu caso ainda tem uma desvantagem que eu não consigo provar que a minha carteira é minha se eu perder e alguém tirar o meu documento, tá certo? Sim. Mas a gente pode transacionar N coisas. Então, quando a gente fala de rastreamento de alimentos, por exemplo, você faz um tracking
de algumas características desse alimento. Então, se ele for mortaliço, se ele for uma carne, você tem características que são verificadas nas fiscalizações ou com os parâmetros de qualidade. Como, por exemplo, carne você pode colocar cor, né, cheiro, ou o boi da qual ela veio, né, porque ele tem lá um tagzinho que você registra. Quando a gente pensa em redes complexas de contrato, eu posso colocar qual é a minha relação contratual com você. Então, por exemplo, o meu serviço tem um SLA de algumas horas ao qual eu tenho que cumprir e os sistemas ficam jogando lá no blockchain quais são as leituras para que a gente possa, ao final de um determinado período, fazer uma reconciliação. Isso está acontecendo muito no mercado de mídia e advertising, por exemplo. Né? O mercado de mídia e advertising tem um problema. Né? Eu vou entregar minha segmentação para você de público, de alvo. A gente sabe que hoje é meio no fio do bigode. Né? Eu sou seu brother da agência, eu não vou deixar você na mão. Então hoje, por exemplo, você vê a Disney distribuindo o seu conteúdo em cima de blockchain para provar, por exemplo, a veracidade do conteúdo, para que eu possa distribuir uma segmentação e evitar que o anunciante pegue a minha segmentação e utilize em outros canais, por exemplo, ou com um concorrente meu. Tá certo? Então, as informações que vão estar dentro de um blockchain vão ser as informações necessárias para a transação. Pense numa compra e venda de algo ao qual eu tenho que colocar lá na nota fiscal a informação devida para que essa transação nossa tenha sido validada, averbada e coisas do gênero. Então eu coloco lá o meu nome, meu endereço, se eu paguei ou não para você, qual é a mercadoria, o valor dela, o estado da mercadoria. O estado é importante? Não, só vendo carro novo. Então talvez eu não precise colocar isso no blockchain, por exemplo. Para você ter uma ideia, tem uma implementação muito legal de blockchain que é bom para a galera entender um pouco. Lá na Holanda, as pessoas perdem muitas bicicletas, porque eles andam com milhares de bicicletas pelas ruas. E começou a ter um problema de mercado ao qual as bicicletas, as pessoas jogavam no canal, né? Tava meio assim, chateado, jogou a bicicleta no canal e liga para a seguradora para pegar o seguro da bicicleta. Então a prefeitura da Holanda, junto com as seguradoras, criou um blockchain, ao qual, quando você sai a bicicleta da sua lojinha, você já sai no seu nome, sabendo que é você, está lá no seu blockchain registrado, você consegue comprovar que você é o dono dessa bicicleta. E o que tem lá na bicicleta? O chassi, a cor, para quem eu vendi, tarará. Legal? E aí o que mais? A seguradora também deu um cadeado inteligente que te diz a localização da bicicleta e se ele está aberto ou fechado. Com isso, com a cadeia do governo, as lojas e as seguradoras e esse IoT, ou essa pecinha inteligente, todos eles no mesmo blockchain, eles conseguiram diminuir o número de fraudes da seguradora, com isso o valor do seguro abaixou no mercado. Olha que maravilhoso. Então me conta uma coisa, quando vocês implementam um projeto, depois vocês conseguem, enfim, estipular o quanto que foi economizado com fraudes, ou se é um caso de auditoria, o quanto que economizou indiretamente com a aplicação de blockchain? Sem dúvida, sem dúvida. De acordo com cada caso de uso que a gente vai implementando dentro das redes, dentro das empresas, a gente estabelece uma métrica para entender o sucesso daquela hipótese que está sendo testada. Ou, efetivamente, das transações que estão sendo realizadas em projetos que já estão em andamento, que já existem hoje vários cases em andamento. O que você pode medir, por exemplo, é o volume de dinheiro que você deixou de perder com as transações, ou seja, depois que o seu processo começou a entrar no blockchain, quanto é que você diminuiu de perda financeira daquele processo. Uma outra medição que a gente faz, que é muito importante, é o número de conflitos que eu deixo de ter na cadeia. Então a gente tem casos, por exemplo, de financeiras que tinham, por exemplo, 75 a 100 milhões parados todo dia em conflitos de cadeia. Com a implementação do blockchain, eles ficaram só com 25 por dia, ou seja, eles tiveram uma economia absurda na cadeia só pela resolução automática de conflitos, ou uma forma mais fácil de evitar com que uma parte tenha uma visão e uma outra tenha uma segunda visão conflitante, ao qual a gente vai reconciliar para voltar para dentro do processo. Então a gente tem N métricas que podem ser realizadas. Algumas métricas que podem ser até sociais, por exemplo, em projetos de blockchain, quando você impacta socialmente as pessoas, quando as pessoas estão sendo impactadas. Ou no caso da bicicleta lá da Holanda, eu tive um ganho na cadeia no preço do seguro e na segurança de toda uma comunidade em relação a uma fraude que estava acontecendo da própria comunidade, o que é bastante interessante.
Então essas métricas, elas são sempre estabelecidas no começo do projeto para que a gente possa identificar o sucesso e se essa hipótese vai continuar evoluindo, tá certo? Porque esse processo não para, né? A gente não vai resolver um processo de uma transação e ela vai ficar assim para sempre. Ela vai mudar, existirão regulações que virão. Em muitos casos, inclusive, a gente tenta convidar os próprios reguladores dentro dessas redes de blockchain para que o processo de auditoria dele já seja online, on the fly, né? São os casos dos governos, onde os governos serão convidados a participar. Por que eu preciso ter um fiscal indo lá se eu posso fiscalizar o processo via blockchain de forma automatizada e muito mais barato? Então tem N métricas que a gente pode colocar que vão indicar a continuidade e o sucesso daquela hipótese dentro do blockchain. Legal, muito interessante. Obrigado. Obrigada, viu, pelo seu tempo, pelas explicações, foi ótimo. Obrigado, Stephanie. Espero Obrigado, ter Canal você Tech. de novo. Até a próxima. Obrigada. Tchau.